Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Hoje estamos gravando a edição número 29 e o papo será sobre comportamento animal. Vamos discutir um pouco sobre determinados comportamentos, citar algumas curiosidades, então prepara o aspirador de pó, joga o sabão no banheiro, bota o fone de ouvido que a gente vai dar um apoio moral para você na faxina da tua casa. Só moral. Muito bom. Ou seja lá o que você estiver fazendo aí, nos ouvindo, viajando. Meu nome é Flávio, sou biólogo e hoje estou acompanhado de dois amigos e colegas de profissão. Eu sou Ribas, biólogo, gestor ambiental e bebam água, galera, porque acho que isso vai ser meu bordão esse ano mesmo. Mas nessa pandemia façam exercícios, porque ficar só no computador, chega uma hora que a lombar não aguenta, gente. Bom, eu sou a Susan e já vou avisando que Susan Cunha ataca novamente, hein? Tá de volta a equipe. Né, como dizem por aí, o bom filho a casa torna, então, né, tamo aí de volta. E, poxa, Flávio, você podia tocar uma música boa aí pra gente marcar o retorno, né? Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Agora, oficialmente, né, Susan, nós damos as boas-vindas mais uma vez para você. E estamos todos felizes por você ter retornado. A boa filha a casa torna, como você mesma disse. Uhum. Então seja bem-vinda mais uma vez. E por favor, não saia mais. Chega, para de graça. Também estou feliz de voltar e agradeço a vocês terem me recebido tão bem novamente. Bom, então, aproveitando que você está de volta, convida a galera para curtir nossas redes sociais. Bom, galera, nós gostaríamos de convidar vocês para nos acompanhar além dos podcasts. Porque a gente está também em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, trazendo aí os mais variados temas de biologia, de uma maneira bem descontraída. Tem meme, é só procurar então por @biologismo e dar essa forcinha aí pra gente. Então vamos agora para o novo quadro, o quadro da Susan, que agora todo mundo tem um quadro individual aqui. E hoje estreia do quadro da Susan. Curiosidade entomológica. Chiquérrimo, né? Bom, então eu vou estrear hoje o quadro falando um pouquinho aí sobre o mundo dos insetos. Ah, vá! E eu vou começar falando hoje sobre algo que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar hoje, que seria o comportamento animal, né? Bom, eu trago aqui para vocês uma pesquisa que foi feita com abelhas sobre essa questão do comportamento, no caso do comportamento adquirido, né? Abelhas foram treinadas. O pessoal lá da Alemanha, eles pegaram umas colônias de abelha e treinaram esses indivíduos para conseguirem detectar drogas. Bom, primeiro, qual é a vantagem disso, né? Porque a gente já tem aqueles cães farejadores, né, que atuam em aeroportos. No caso, as abelhas também atuariam nisso. E a vantagem seria, primeiro, é mais fácil treinar um inseto do que o cão. Outra coisa também, os insetos, eles têm sistemas sensoriais muito aguçados, muito mais do que os mamíferos, né? No caso, o sistema sensorial usado aí para detecção seriam as antenas. E as antenas, elas atuam como biosensores e são capazes de reconhecer aí, no caso, as drogas em uma quantidade muito diluída, né, no ambiente, então os odores muito diluídos. Então daria super certo, até por conta de ser melhor ainda esse reconhecimento do que pelos cães. E também a questão de ter um menor espaço para você acondicionar o animal, né? Você acondicionar um cachorro e uma abelhinha ia ser bem mais vantajoso. Questão de custo também, né? Para você manter tanto os cachorros lá quanto as abelhas. Então, por conta dessas vantagens, o pessoal pegou abelhinhas e começou a treiná-las para detecção de drogas. No caso das abelhas, pegaram 2, 3
drogas específicas e começaram a fazer esse treinamento. Aí as abelhas começaram a apresentar um comportamento diferente do que a gente vê na natureza, né? Isso que a gente comenta que é um comportamento adquirido. Então a droga passava lá na mala, né? E a abelhinha era capaz de reconhecer. Com isso, ela fazia um sinal com as antenas, né? Que vibravam em presença dessa substância. E instintivamente também ela colocava o seu aparelho bucal para fora. Por quê? Porque geralmente quando se treina, né? Você tem aquela questão da recompensa. E a recompensa geralmente é um alimento, né? E não há recompensa melhor do que essa. Então, quando ela sentia esse odor, né? As anteninhas vibravam e o aparelho bucal saía. Isso queria dizer que a droga, né? O odor da droga estava presente ali naquele momento. Então, foi um negócio bem vantajoso. Lá na Alemanha, chegaram a fazer isso nos aeroportos. Isso é de 2015, né? Esse estudo é mais ou menos dessa época. Não sei se ainda continua sendo desse jeito, né? Mas é uma área muito promissora que envolve aí conhecimento do comportamento dos insetos para auxiliar não só nisso, mas em outros mecanismos que você precise de sensores, né? Os insetos são muito bons nesse reconhecimento. Bom, eu falei meio por cima, mas a gente vai deixar aí um link para vocês da notícia completa e também posso até disponibilizar um artigo, né, da pesquisa. Muito legal. Pois é. Inclusive, só dando um spoiler aí, né? Talvez esse seja o nosso assunto para o próximo podcast, próximo episódio. Falar sobre abelhas. Então vamos para o tema principal, comportamento animal, o tema desse episódio de hoje. Vamos começar pelo começo, né? Definindo o que é um comportamento, né? Existem incontáveis aí comportamentos nas mais variadas espécies, né? Cada um tem a sua, comportamento relacionado à alimentação, à busca de parceiros sexuais, defesa, ataque, um monte de coisa aí, né? Então acho que é legal a gente começar definindo o que é um comportamento, né? Acho que é uma boa, né? Pelo menos assim, parece uma palavra muito fácil, assim, de é comportamento, mas aí o que é mesmo a definição, né? É aquela coisa que a gente tá tão acostumado a comentar, né? Mas se alguém perguntar para você de supetão o que é um comportamento, talvez seja um pouco difícil de definir, né? É comportamento, horas. A resposta normalmente vai ser essa. Gente, realmente a ideia de comportamento claro, tem uma definição geral e tal, mas em palavras gerais é uma mudança na atividade de um organismo em resposta a um estímulo, né? E esse estímulo ele pode ser externo, interno ou uma combinação, né, desses vários sinais aí que a gente recebe ou manda, né? Então tem tudo a ver com estímulos. A gente vai descobrir que eles podem ser externos, internos ou até mesmo inerentes, né? Uhum. Exemplificando, tá calor, o bicho procura uma sombra, procura uma água, né? Tem um risco ali de um ataque de um predador, ele procura uma árvore para se esconder, para subir nela. É sempre uma questão de ação e reação, né? O bicho tem que reagir a algum estímulo, como você pontuou, externo ou interno até, né? Inclusive tem alguns comportamentos, né? A gente vê bastante em ser humano, né? Naqueles estudos, né, que o pessoal faz. É uma das coisas que tem que pensar, assim, que às vezes o animal, né, o ser humano, né, que também é um animal, no caso, mas uma planta, etc., se comporta de uma forma que não é racional, né? Não é uma coisa tipo, o estímulo que nem, por exemplo, tá calor, eu vou procurar um abrigo, né? Tem um bicho vindo atrás de mim, eu vou sair correndo. Qualquer coisa do tipo. Mas tem estímulos assim que às vezes são internos mesmo, ou até mesmo genéticos, né? E o animal faz e ele nem pensa a respeito daquilo. E o ser humano tá cheio disso também, né? Reações automáticas, né? Vocês comentaram um pouco disso já naquele podcast de zoofobia, né? A Vanessa falou bastante dessa questão dos comportamentos, né? Do ação e reação, em relação ao que você faz quando numa situação de medo ou não, né? Eu acho que lá tá bem explicadinho um pouco do que a gente vai falar aqui também. Acho esse cenário, né, de comportamento e tal, é uma coisa que eu, pelo menos, sempre gostei, assim, porque eu fui fazer até o meu primeiro estágio, assim, em cima de comportamento, né?
Mas essa descoberta do porquê, né, que os animais, a gente se comporta daquela forma em relação àqueles estímulos ou na ausência de estímulos, é uma coisa muito louca, assim, de descobrir as origens, né? E muito das origens vem dos homens da caverna ou até mesmo de sobrevivência bem antiga. E esse comportamento ele pode sofrer várias mudanças de foco, né? Ele pode ser o mesmo comportamento, mas ele pode criar um comportamento de cunho social, algo que poderia ser individual do organismo só para sobrevivência. E ele vira uma coisa social, ou até mesmo para reprodução, qualquer coisa do tipo, né? E é muito legal ver que os comportamentos, por mais que eles sejam os mesmos, eles podem ser utilizados de outras formas, assim, ao longo da história evolutiva do organismo, né? Do animal e tal. Sim, exatamente. Bem colocado, cara. E acho que é legal a gente mencionar também que o ramo que estuda comportamento animal, ele é chamado de etologia, né? É o estudo do comportamento animal, né? E, inclusive, dizem que, embora tenha seus momentos muito interessantes e empolgantes, né? Também pode ser um dos ramos da biologia mais entediantes que existem, né? Porque às vezes a pessoa, para observar um determinado comportamento de um animal, ela precisa ficar horas ali esperando o animal fazer alguma coisa, e aí de repente o animal fica o dia inteiro parado, não faz nada. Aí na hora que você fala, amanhã eu tento de novo, você começa a recolher suas coisas, o bicho começa a se mexer, né? Nossa, sempre assim. Isso, tô tirando de relatos de pessoas que trabalhavam com comportamento de aranha, de um curso que eu fiz há alguns anos, e a pessoa estudava comportamento de caranguejeira, e ela falava que era exatamente isso, ficava horas olhando a aranha imóvel, chegava a pensar, o bicho tá morto, não é possível. Bom, aí chegava uma hora que ela falava, não, vou embora, amanhã eu tenho de novo, a aranha começava a se mexer. Aí ferrava o fim de semana da pessoa ainda. Resumo, a aranha dorme pra caramba, né? Exatamente. Sabe que eu tenho uma experiência também nesse sentido, viu, Flávio? Eu lembro que uma vez eu fiz uma disciplina de comportamento animal na pós-graduação. E, putz, foi justamente isso daí mesmo, né? A gente fez um trabalho para estudar comportamento da espécie e, no caso, a gente estudou em cativeiro, né? Porque era o que a gente tinha para o momento também e o zoológico era pertinho da universidade, então dava para ir no meio da aula. E foi isso. A gente passou dias olhando o bicho. Se bem que a maioria do pessoal pegou uns bichos que era bem ativo e tal. Acho que eu peguei a onça parda pra fazer o comportamento. Até que ela fazia bastante coisa, não era tão entediante. Mas é aquela coisa, você tem que marcar tudo, né? O legal do comportamento desses estudos é que você utiliza o todo, né? Você vai pontuar tudo que o bicho fez. O bicho lambeu, marca. O bicho fez xixi, marca. O bicho andou, marca, você vai marcar tudo que o bicho fez. Literalmente tudo mesmo. Parece que não tem conexão nenhuma, né? Mas depois, você olhando como um todo, você consegue extrair daí coisas importantes para dizer se o animal tá estressado, se ele tá bem naquele ambiente, se aquele ambiente está sendo pobre para ele em relação a estímulo ou não. Isso é muito importante para estudos, principalmente de animais em cativeiro, né? Isso na tentativa, claro, pelo menos na tentativa, de fornecer um ambiente melhor, né, para o bicho que está lá no recinto preso. Então, esses estudos de comportamento são saco realmente, mas são muito importantes em relação ao bem-estar mesmo do bicho, né? Saúde e tudo mais. E, nossa, você fez eu relembrar disso, meu. A gente passou uma semana olhando a onça. Foi muito legal. É bacana. Eu tava no começo, assim, antes de pegar biologia e tal, eu falei, nossa, gente, eu acho que uma das coisas que eu vou adorar fazer, né, é fazer aquele estudo de comportamento mesmo, onde você fica 6 meses ali embaixo da floresta, ali, morando na floresta, olhando os gorilas e tal. Claro que eu não ia olhar a gorila, né, mas qualquer coisa do gênero, assim, sabe, ficar, tipo, um maior tempo ali só observando e tal. Aí eu fico pensando, será que eu sou tão louco assim? Não sei, mas era uma coisa que eu achava da hora. Dá paz, dá uma paz pra gente. Dá nervoso às vezes, mas dá uma paz. Hoje eu observo seres humanos. Dá mais nervoso do que paz. Dá mais nervoso, certeza.
Mas ainda assim é intrigante, interessante. Tem bastante estímulo. Também lembrei de quando eu trabalhava com os animais no biotério lá, né, com a disciplina da psicologia, que também era psicologia experimental, eu observava o comportamento mesmo dos ratos, né? Aquele lance do experimento da caixa de Skinner e tal, e isso que a Susan comentou, que você tinha que anotar tudo que a onça fazia, que o animal faz, né, nesse trabalho de etologia, de observação do comportamento animal, ali no laboratório, o pessoal tinha que fazer exatamente isso também, anotar qualquer coisa que o rato fazia. Se o rato urinou, se o rato defecou, se ele se lambeu, se ele coçou, se ele virou de costas para você, se ele dormiu, né, bocejou, se espreguiçou, qualquer coisa que ele fazia você tinha que anotar, né? E aí os alunos ficavam, mas que saco, tem que anotar até quando o rato tá bocejando, não sei o quê, né? Mas como você trouxe aí, né, Susan, é importante, né? E aí você faz esse levantamento para entender como é que o rato está reagindo ao ambiente e tal. E no caso da psicologia, isso depois fazia-se um paralelo para o ser humano mesmo, né? Ela trazia com a teoria ali, fazia a comparação com os pacientes que os alunos atenderiam futuramente, né? Então tem essa importância também, né? Que é interessante. Então, eu lembro em relação aos resultados, né, bem que assim, fiz um experimentinho assim super simples, né, pra gente aprender como fazia, como que eram as técnicas. E no caso da onça, né, a gente se dividiu em duplas, né, e cada um observou um bicho. E nesse caso da onça, né, que eu mais lembro de ter feito, a gente percebeu que uma das onças, que era o macho, ela estava apresentando um comportamento estereotipado, que eles chamam, né? O comportamento estereotipado seria aquele que o animal naturalmente não faria na natureza. Então, ele está fazendo aquele comportamento provavelmente porque está preso, né? E a gente notou um comportamento que o pessoal que estuda com isso chama de pacing, que é aquele que o animal fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Quem nunca foi no zoológico e viu uma onça, esses grandes felinos indo para lá e para cá, para lá e para cá, faz até rastro no chão, né? Tem uma No dó lugar de... onde eles passam. Dá uma dó, verdade. Chimpanzé também, né? Fazem isso. Sim, então. E esse principal comportamento, ele indicava, né, que a gente viu, claro que nenhum comportamento nessa área deve ser tratado isolado, né? Eu lembro que os professores falavam isso. Sempre levar em consideração o conjunto, mas um comportamento pode te direcionar, talvez, para um problema que possa estar acontecendo, né? Então, a gente viu que lá o macho, ele apresentava esse comportamento de pacing a maior parte do tempo que a gente ficou lá observando. Isso podia indicar que ele estava estressado lá dentro ou que o ambiente era pobre, tipo, entediante, não tinha nada para o bicho fazer. Então, ele resolveu ficar ali como uma maneira de encarar o ambiente que ele estava ali. A fêmea não apresentou isso, né? E são da mesma espécie, estavam no mesmo lugar, estavam ali no mesmo ambiente, então eram as mesmas condições. A fêmea já não apresentou esse tipo de comportamento. Então são coisas assim também próprias do próprio indivíduo, né? De lidar com isso. O comportamento acho que tem muito disso também. Uhum. Cada um reage de uma maneira, né? Isso aí. Tem a questão também de ser macho e fêmea, né? Tem muitos comportamentos que são mais focados na questão do macho, da fêmea. Se a gente pensando no leão, por exemplo, o leão ele tem um comportamento bem diferente das leoas, assim, em relação à vida que eles têm e tudo mais, né? E aí coloca os dois presos o dia inteiro ali, a leoa não deve aguentar ele mais. Acho que era o caso, então. Então, aí fica aquele negócio, assim. Mas complicado você ter essa falta de estímulo ou estímulos errados, né? Porque tem muito zoológico uma época que fazia estímulo bem errado, assim, pro animal. Como é que é o nome? Não é compensação, é... Enriquecimento ambiental. Isso. Bom ponto. E o zoológico daqui de São Carlos é um que tem bastante enriquecimento, né, ambiental ali. Os recintos dos animais são relativamente próximos do que o animal encontra na natureza, né, guardadas as devidas proporções, obviamente, mas esse comportamento que a Susan comentou da onça ficar andando de um lado para o outro e tal, eu já comentei em algum outro episódio aqui, eu acho, sobre isso, mas eu morava em Leme antes de morar em São Carlos, e lá também tinha um zoológico pequeno e era péssimo, né? Os recintos eram basicamente concreto, assim, grade e concreto, né? E aí tinha um tigre lá, cara, lindo e tal, mas
era um tigre no concreto, né? Tinha onça pintada, uma onça preta também, leões. Tinha bastante animais, assim, de grande porte para um zoológico pequeno, né? Pobre, numa cidade pequena, né? E chimpanzé também. Eu comentei do chimpanzé também ter esse comportamento, porque era uma coisa que a gente via muito lá, né? Como a gente ia desde criança, assim. Eu morei bem perto desse zoológico, então a gente estava sempre indo lá, né? E o comportamento de vários animais, principalmente esses grandes felinos e os chimpanzés também, era basicamente esse, assim, sabe? Bem estressante de ficar andando de um lado para o outro, porque além de não ter esse enriquecimento ambiental, ser basicamente concreto e grade, eu acho que assim, o contato com aquele monte de gente indo ali, aí a escola, né, por mais que seja legal para criança ter o contato com a natureza ali, embora seja uma natureza em cativeiro, né, criança fica animada, aí aquela gritaria e tal, e estressa o bicho, né, estressa o bicho pra caramba, né. Certeza. Eu lembro até de uma história de um amigo meu que tomou uma mijada de um leão lá, Caramba! porque ele parou na frente da jaula, assim, o leão virou de costas e deu uma esguichada no peito dele, assim. Teve No que ir embora peito, para casa, né? Porque com certeza. deve ter jogado a roupa fora e tudo, né? Mas, assim, por que o bicho faz isso? Porque tá estressado, né, cara? Com certeza. Comentei do zoológico daqui de São Carlos, que tem esse enriquecimento ambiental, e mesmo assim eu já vi um macaco-aranha fazendo a mesma coisa, mijando, urinando nos visitantes, né? Porque acaba trazendo um estresse para o animal, né? Na real, o que aconteceu também, tipo, macaco e tudo mais, né, o mico, eles já via acontecer de jogar as fezes mesmo, sabe? Tipo, nervoso, assim, em cima de um dos visitantes que tava enchendo o saco dele. Ah, vai lá, joga lá, faz tal coisa, vai lá, Elvis. Ele pegou e jogou na cara do cara. Macaco prego faz bastante isso, né? Até gorila tem esse comportamento também, né? Sim. Pois, e agora que você falou disso, Flávio, eu também lembrei que uma das coisas que a gente falou, né, no final da disciplina, foi disso daí também. Porque a gente ficou alguns dias ainda lá, fazendo esse levantamento dos comportamentos, né, observando. E num dia foi uma dessas excursões de escola, de criança. Mano do céu, devia ter umas 500 crianças lá dentro. E foi assim, o engraçado foi você ver como as espécies reagiam à presença das crianças, porque era aquela algazarra infinita, né? E todos os dias a gente viu as onças. Quando as onças perceberam que estava chegando, gente, aquele som, a gente já percebeu ali um comportamento de alerta, elas se levantaram e tudo. O que aconteceu? Elas se esconderam, as onças se esconderam desse furdunço. Tinha lá umas rochas, né? Lá no recinto delas a gente tem uns troncos caídos. Elas arparam, elas se esconderam e não apareceram mais o resto da tarde. Em contrapartida, depois quando a gente comentou isso, né, com os outros grupos, o pessoal que estava vendo o cachorro do mato, por exemplo, não viu nenhum tipo de diferença no comportamento. Então, para os cachorros do mato, as crianças estavam lá ou não, era a mesma coisa. Eles continuaram se comportando da mesma maneira. Aí eu achei engraçado que o pessoal que estava vendo o mico-leão dourado, nossa, falou que os micos ficaram eufóricos. E realmente a gente escutava de lá da onde estavam as onças, as crianças e os micos. Era um fuzuê. Então são comportamentos, reações diferentes para um mesmo estímulo de cada uma das espécies, né? A onça se recolheu, os bichinhos lá, os cachorros nem ligaram, agora os macacos interagiram super com o público. Isso levando em consideração que eles todos estão submetidos sempre a esse, não é novidade para eles, né? Isso já é um estímulo que acontece sempre. E ver esse comportamento, eu achei muito assim, né? Nossa, que legal, né? A gente viu bem essa questão do comportamento da espécie. Cada uma reage mesmo do seu jeito, a sua maneira, né? E de fato bem interessante mesmo, né? Você poder fazer essa comparação com espécies diferentes, reagindo ao mesmo estímulo de maneiras diferentes, cada um de uma maneira, né? Bem interessante mesmo, embora mesmo sendo num cativeiro, é uma coisa interessante, né? E legal que a gente pode ver isso, né, Flávio? A gente viu. Exato, era isso que eu ia falar. Por você estar num cativeiro, acaba facilitando essa observação, né? Na natureza, muitas vezes é difícil até de encontrar o animal, quanto mais de observar o comportamento dele, né? É claro que é um comportamento que a gente precisa tomar cuidado, porque o bicho tá em cativeiro e tudo mais, mas mesmo assim... Claro, isso muda se fosse na natureza.
Claro, claro. Exato. Deixar isso também explícito, porque os comportamentos são condicionados às condições do ambiente que ele está. Teve um estudo, né? Não lembro quando foi, mas eu lembro de ter ouvido falar dele, assim, que tinha uma época que o pessoal pegava aqueles safaris, né? Aquelas reservas, e ia estudar comportamento dos animais nessas reservas. Até aí tudo bem, tinha vários comportamentos. Só que o que o pessoal não estava levando em conta era, primeiro, a presença do ser humano de vez em quando aparecendo ali, né, que mudava completamente o que a galera tá fazendo, mas também a presença de animais que estavam mais fechados, assim, no espaço deles ali, né, esses predadores, né, e herbívoros e tudo mais, eles teriam na natureza um espaço maior, né, para andar e tudo mais, e no caso eles estavam mais próximos, isso causava brigas entre felinos ou outros animais que são bem territorialistas. A gente acabou desviando um pouco para a questão dos cativeiros, até não estava no roteiro aqui, mas foi uma discussão interessante. Mas acho que seria legal a gente voltar agora. Vamos voltar para o roteiro agora. Bom, então antes da gente partir para esses comportamentos mais específicos, que a gente fez uma listinha aqui, acho que seria legal a gente diferenciar que existem dois tipos aí de comportamentos, que são os comportamentos inatos e os comportamentos adquiridos. Qual seria a diferença deles? E aí a gente depois pode partir para exemplificar, né? É isso mesmo, Flávio. A gente tem dois tipos de comportamento, assim, mais ou menos da origem deles, né? Se a gente for pensar o que é programado ou não, né? A gente tem aquele que é pré-programado de uma forma mais genética, que é chamado de comportamento inato, que eles são herdados mesmo dos pais pelo gene mesmo, né? Então é aquele comportamento que se expressa no indivíduo mesmo, que ele não esteja pensando ou alguma coisa, aquele comportamento está presente nele. É o famoso instinto, né? Exatamente, é o que a gente chama de instinto, aqueles comportamentos mais instintivos, né? Apesar que alguns a galera confunde, né? São aprendidos, mas o pessoal ainda chama de instintivo. Por exemplo, questão das formigas, né? De estarem sempre no mesmo caminho, ou fazerem a dança das abelhas, por exemplo. E entre outros também, né? Que são bem assim, o animal nem pensa e ele tá fazendo, né? A gente vai até falar de um que é das aves e também dos roedores e tudo mais, que é bem forte, assim, esse comportamento. Ele é quase totalmente inato, assim. Né? Isso tem em todos os indivíduos, basicamente. E eles fazem sem pensar muito. Já é inerente ali da espécie. E tem o outro, que são os comportamentos adquiridos, né? Que eles não são necessariamente herdados, eles vão se desenvolvendo pela experiência que o organismo tem, por todos os estímulos externos ou pensamentos internos mesmo, aprendizados que o indivíduo vai tendo. Claro que pode ter um comportamento que nós, por exemplo, passou, tem um histórico e tudo mais, a gente se comporta daquela forma, pensa daquele jeito e reage daquela forma. Mas tem comportamentos que são meio que da espécie como um todo, mas eles são passados de geração para geração, né? Como se fosse uma história, assim. E o animal ele vai se comportando daquela forma porque foi o que a mãe, o pai foi passando para ele como ensinamento, né? E ele vai passar para os seus filhos com toda certeza. Um dos comportamentos desse tipo é a questão do passarinho ensinar o filhote a voar. O filhote vê o pai e a mãe voando, batendo a asa ali, e a partir disso ele começa a tentar também bater a asa e voar, né? Claro que pode ter a questão de saber voar um pouquinho, pode ser um pouco inerente, mas ele aprende a fazer aquilo. Diferente de uma salamandra que nunca viu água, você taca ela na água, ela sai nadando. Isso aí é totalmente inato. Uhum. Pois é. Muito bem explicado. E agora vamos para esses comportamentos que a gente listou, esses comportamentos específicos, e aí a gente pode fazendo essas relações, né? Dizendo qual se encaixa em qual, né? Bom, vamos começar então com um que não é tão comum. Ele é comum na nossa espécie, mais ou menos. Mais ou menos. Quase nada, vai. Na verdade, ele nem é inato, né? Ele é mais social. Exatamente. Mas não é tão comum na natureza também. Tanto que quando a gente... os casos que a gente sabe que fazem parte desse comportamento
são destaques, né, na natureza, pra gente, assim, né? Todo mundo acha bonitinho e tal, né? Que é a monogamia. Chega a ser até romântico. Todo mundo acha, né? Ó, Que que fofo, viveram um felizes casal para de sempre. papagaio. Umas maritacas que não te deixa quieto, come o fio da fiação da casa. Eles fazem tudo isso em casalzinho, todo romântico. Um dá uma bocanhada, o outro vai dar bocanhada depois, sabe? Eles gritam também junto. Então é maravilhoso, assim, o comportamento. E a maritaca é um exemplo legal, cara, que você deu, porque é fácil da gente ver, né? A gente vê sempre aqui na cidade, tá? Um animal acabou se tornando um pouco urbano, assim, né? E a gente sempre vê em casais mesmo, né? Sempre vê, às vezes você vê um bando, várias, né? Mas é muito comum ver sempre duplas, né? Que são os casais, né? Formados. E, bom, monogamia todo mundo sabe, né? O que é, mas é legal a gente definir, né? Quando o animal tem somente uma parceira sexual, escolhe aquela e fica fixo nela. Não tem pulada de cerca, normalmente, né? Normalmente não. E é um comportamento que existe em algumas aves mesmo, né? Citacídeos, né? Mais comum, acho. Também acho que é. Na dúvida, ouçam o episódio número 2, número 3 do nosso podcast. Número 2 era a Susan, que era a convidada. É né? meu. Então. Mas o terceiro episódio que a gente gravou já há mais de um ano com a Ariane foi sobre citacídeos e certamente ela fala sobre a monogamia de citacídeos, que é mais comum. Os maiores exemplos, assim, né? Acho que de monogamia é bem inerente mesmo, né? Tipo, não tem uma segunda intenção ali. Eles realmente se juntam para a vida toda e tem algumas espécies, inclusive, que ficam, mesmo depois que o parceiro morre, né? Não pega novos parceiros. Morre sozinho, mas não vai pegar um novo parceiro só por necessidade ou alguma coisa do tipo. Então, esse é um comportamento muito interessante. Exato. E achei interessante que você colocou aqui no roteiro um exemplo de roedores, que existe, né? Casos de roedores que com esse comportamento de monogamia, mas que é uma coisa mais química do que um ato romântico, né? Romântico é uma invenção nossa, né? Mas o próprio amor é uma intervenção química, né? Do nosso organismo. Mas aí descrevendo um pouco mais ali, as fêmeas secretam uma substância química através da urina que obriga os machos, pais de seus filhos, a ficarem por perto e ajudarem a cuidar dos bebês. Ela manipula o rato com a urina. Nossa. Olha, eu espero que não tenham mulheres que comecem a fazer coisas parecidas também, com feromônio, coisas do tipo, senão ou homens também, né? Porque do jeito que a gente tá, ultimamente, manipulação tá para ambos os lados aí. Mas é que roedor eu fico pensando, né? Ele é sinônimo de rato, né? Coelho, sinônimo de ter muitos filhos. Então, talvez as fêmeas fiquem assim, eu acho que ele fez filho, mas não vai querer ficar tomando conta desses 15, 30, 40 ratinhos aqui. Então, para não ficar sobrecarregada, ela inventou essa. E aí esse comportamento, a monogamia, é um comportamento inato, né? Não é uma coisa adquirida. Depende da espécie, eu acredito, né? Tipo, nas aves eu acho que é totalmente inato e nos roedores, no caso, é inato também, porque a evolução deve ter dado uma forcinha aí. Mas essa questão da urina, né? Sim, mas o ser humano não é inato, não. Pois aí já não é muito... Biologicamente falando, não é muito, né, da nossa... Não, da nossa alçada. Do nosso feitio. Por mais que vão ter pessoas falando não, porque tem que ter o casal e tal, você tem que respeitar, né? Claro, eu concordo. Acho que na nossa civilização, no momento que a gente está, é o esperado. Porém, não é geneticamente falando que a gente é monogâmico, não. Então, exato. Também não vai dar isso de desculpa, viu, gente? Exatamente. Não é porque não é biologicamente dessa maneira que você pode usar isso como desculpa, né? Embora muita gente use, né? Mas beleza. Totalmente, tudo bem. Bom, então seguindo aí na relação macho-fêmea, casal, né? Já diria o Paulo Bonfá, tirem as crianças da sala, porque o próximo item da lista é canibalismo sexual ou androfagia. O que significa isso, Ribas? Porque cara.
Andro Ok. deve ser de macho. O que acontece é exatamente o que a Susan falou, né? O androfagia, né? O fagia é de se alimentar daquilo, mas basicamente é uma coisa que a gente inclusive falou no episódio anterior, né? De um dos grandes exemplos é daquela aranha fêmea que o macho Sim. vai lá, se reproduz com ela e depois a aranha simplesmente come o macho, ou o macho até se doa para a aranha para ser comida, né? Outro exemplo Exato. muito louco assim que a gente vê é o louva-a-Deus que chega e come a cabeça do macho ali, tipo, na boa, assim. Acho que é interessante a gente falar também, né? Essa questão do canibalismo, ela é muito influenciada por condições ambientais. Qual que é o porquê, né? Da fêmea se alimentar do macho? Principalmente para garantir um sucesso reprodutivo, né? Imagine que uma fêmea grávida precisa de bastante alimento, mais do que se não estivesse grávida. E essa busca por alimento, dependendo da onde o animal vive, isso pode complicar aí a situação. Ela pode não ser bem sucedida. Eu vou falar de novo isso, que eu adoro essa questão do louva-a-Deus. A gente já postou na página um post bem legal sobre essa questão desse comportamento de canibalismo, porque a gente vê muito isso, né? Louva-a-Deus, a fêmea sempre comendo o macho, tem um monte de meme disso, né? Sempre levando em consideração esse comportamento. Mas uma coisa que a gente também não leva em consideração é que esse comportamento ele é observado apenas em 10% das espécies. Ou seja, esse comportamento não é regra, e sim exceção, embora não seja tratado assim. Porque algumas espécies, eu vou falar de louva-a-Deus, que é o que eu mais tenho conhecimento, né? Mas esse comportamento também já foi observado, mesmo que pouquíssimas vezes, é até considerado raro, em pequenos crustáceos também e moluscos. Mas, né, deixando o foco nos louva-a-Deus, as espécies que vivem em regiões temperadas, onde a gente tem estações do ano muito marcadas, onde a gente tem escassez de alimento em alguns momentos na fase de desenvolvimento do bicho, isso é muito importante. O macho ser comido pela fêmea parece até uma cena triste, mas é muito importante para garantir o sucesso, porque a escassez de alimento está ali. É uma coisa que é da rotina do bicho. Então, ela tendo a oportunidade de se alimentar, né? Não ter o risco de correr atrás de um alimento, se bem que, louva-a-Deus, não corre atrás, né? Ele senta e espera. Mas você não pode ter a chance de se alimentar e isso pode, sim, estragar a questão de passar seus genes para frente. Você pode perder aquela prole por conta de falta de alimento. Então, sim, isso é muito importante para as espécies de regiões temperadas. Agora, em regiões como aqui no Brasil, em regiões tropicais, a gente tem aí alimento em abundância. Então, não faz sentido a fêmea se alimentar do macho, né? E eu falo que isso é mais exceção do que regra, porque 90% das espécies que são conhecidas até agora vivem nessas regiões tropicais. Então, tem alimento, tem mais condições favoráveis do que essas outras. Então, não precisaria se alimentar do macho. E isso realmente não ocorre. Não há nenhum registro de machos sendo comidos após o acasalamento por essas fêmeas em regiões tropicais. Porque é mais vantajoso o macho sair, procurar uma outra fêmea, ter uma outra prole com essa fêmea, e assim sucessivamente, do que se doar a uma prole só, né? Então, a gente vê aí que esse tipo de comportamento, pelo menos, ele é muito influenciado pela condição ambiental, né? Aí a gente vê a importância disso tudo, né? Em relação ao comportamento da espécie. Agora, precisaria ver uma coisa que eu acho interessante, não sei se tem pesquisa sobre, que me ocorreu, né? Se a gente pegasse aquele lá, que tem o canibalismo, que acontece isso da fêmea comer o macho, e colocar ela numa situação onde ela tenha um alimento disponível em fartura, ela vai comer o macho ainda assim? Ou não? Esse é um comportamento que seria muito interessante de ver. Nem sei se tem trabalho em relação a isso, que eu pensei nisso agora, na verdade. Mas seria muito interessante a gente ver como é que a gente faria isso, porque isso é uma coisa da espécie ou não, até que ponto uma condição, uma influência externa vai interferir no comportamento, né? E acho legal isso, você trazer esses
esse ponto de vista, né, esses estudos, porque a questão comportamental é muito interessante. A gente volta lá no exemplo que você deu do zoológico, que 3 animais diferentes tinham reações diferentes para o mesmo estímulo, né? E da mesma forma que você falou, alguns louva-a-Deus, a maioria, né, 90%, vivem em regiões com uma fartura maior de alimento, então, provavelmente, em decorrência disso, a fêmea não se alimenta do macho. Mas aí eu quero trazer de novo, mais uma vez, citar o episódio que a gente gravou com o Rafael sobre aranhas, porque ele também mencionou isso, né, sobre esse canibalismo sexual, tal. Existem, né, as viúvas negras que acabam levando mais a fama, mas tem várias outras espécies que fazem isso também, da fêmea matar e comer o macho. E, inclusive, o Ribas comentou que algumas espécies de macho até se oferecem, né, para a fêmea, tipo, ele reproduz com a fêmea e ele doa o seu corpo, se sacrifica pelo bem da prole dele. E aí o Rafael, nesse episódio, comentou que mesmo as fêmeas de algumas espécies que vivem em regiões com fartura de alimento, ainda assim tem esse comportamento de se alimentar do macho. Entendeu? Então, isso que eu achei interessante da gente fazer essa comparação de, né, espécies diferentes, e no caso aqui são até classes diferentes, né? Não só espécies, mas com comportamentos parecidos, né, na questão de um alimenta do macho ou não, e estímulos também, né, tem essa relação, né? Uma espécie vive numa região com uma alta fartura de alimentos e ela não precisa disso, a outra também vive nessa situação, mas se alimenta do macho, né? Então, é muito louco, né, essa questão comportamental, né? Então, acho que talvez tenha, assim, uma questão inata e não só do ambiente, né? De repente, a fêmea já está predisposta àquilo, né? Da aranha, no caso, né? Dessas aranhas. Eu acho que se realmente tem esse comportamento, pode ser algo inato. Acho que é bem isso. Acho que quando você consegue, pelo menos 80%, 90% da espécie, você vê esse comportamento acontecendo sempre, e não é um comportamento necessariamente aprendido, né? Porque que macho queria ensinar o outro a se matar ali, né? Tipo, o filhote nem tá nascido ainda, e o macho já se matou. Então não tem a ver com... não tem a ver com o pai ensinar o filho, né? Então tem a ver com outras coisas. De fato, é um bom ponto esse. Gente, que Embora viagem, um pouco engraçado, adorei. mas é um bom ponto. Próximo comportamento aqui da nossa listinha, a gente não encontrou um nome específico para o comportamento, a gente nem sabe se existe um nome para esse comportamento, então se você que está ouvindo aí sabe, comenta para a gente aí, por favor, vai ser de grande ajuda. Mas a gente vai chamar de pilantragem mesmo, porque é a ave que coloca o ovo dela no ninho alheio, né? Ela rouba o ninho, né? Na verdade, ela só espera os pais darem uma vacilada ali, né? O ninho ficar desprotegido, ela vai e bota o ovo dela nesse ninho, né? E aí ela deixa lá pros pais cuidarem do filho dela, né? E ainda, não sei se todas as espécies, tem algumas espécies que fazem isso, né? Que a gente conhece o chopin, né? E ele faz isso, acho que em diversos ninhos, né? E quando o filhote nasce, ele ainda expulsa os outros do ninho, né? Ele joga os outros para fora. Aí ele cresce, fica muito maior, às vezes fica maior até que os próprios pais adotivos, né? E fica ali sugando a energia deles, enquanto a mãe biológica tá por aí roubando outros ninhos. Aí duas coisas que eu acho importante falar aí nesse sentido. Primeiro, né? Vantagem para a fêmea do chupim, porque ela não precisa construir ninho, então ela não perde tempo nisso. Ela coloca mais ovos do que uma ave normal, porque ela pode colocar de 4 a 5 ovos numa postura, que geralmente numa ave chega a ser 2, 3 ovinhos, então ela consegue colocar mais ovos também. E uma coisa interessante do comportamento, que ela coloca um só desses ovos em cada ninho. Então ela escolhe, sei lá, se vai botar 4 ovos, ela escolhe 4 ninhos diferentes e coloca um ovo. Por quê? Para a questão da competição. Porque os filhotes eles são muito grandes, né? Então, os pais adotivos, né, que foram obrigados a adotar o filho, eles não têm condição de tratar de um filhote desse tamanho. Então, até pensando nisso, é um comportamento bem direcionado,
né? Vou deixar um ovo só, porque senão vai dar muito trabalho. Então, ela vai dispersando esses ovos sempre assim, um por ninho, para que a prole toda, né, seja um sucesso reprodutivo, seja garantido. Uhum. E aí um filhote não compete com o outro, né? De chupim, né? Do chupim, não. Só compete com o dos outros mesmo. É muito interessante isso, cara. É interessante. É um comportamento muito interessante mesmo, né? Tipo, como é que será que surgiu isso, né? Aí acho legal a gente fazer um comentário aqui que está no texto que vocês trouxeram, né? Que pelo menos 62 espécies já foram listadas como pais adotivos. E aí tem lá nessa listinha alguns exemplos como o sabiá do campo, João de Barro e o tico-tico é o mais escolhido, né? A maior vítima aí do chupim, né? Mas eu confesso que eu fiquei com mais dó do João de Barro, porque o bicho constrói aquela casa toda elaborada lá, um arquiteto da natureza, e aí vem alguém e ainda surrupia a casa deles. Só invade, deixa lá, eu moro, Não quer nem saber, velho. Cuida do meu filho aí, uma creche eterna. Coitado, mano. Mas é bem isso mesmo, né? Tem comportamentos que não são justos, né? Se você for ver. É porque e a espécie? E a outra espécie, né? Do pai adotivo, onde os seus filhotes são jogados no ninho. Então, muitas vezes, não sobrevive ninguém da prole do bicho, né? Da ave que tá criando de outra. É muito justo. É menos injusto, vamos dizer, do que as vespas, né? As vespas são bem injustas com o resto do mundo, assim. Com as aranhas, com etc, que elas parasitam. Então, acho melhor... Esse aí até que tá tranquilo, comparado com esses outros comportamentos. E a gente vai falar provavelmente em um próximo podcast em relação a isso. Mas aí ela bota dentro, né, do animal. Aí é outro tipo de... Aí já é um comportamento bem diferente. É terrível também pro bicho. Oh, não! É aquele urso barítono hibernando na minha árvore de novo. Bom, o próximo comportamento que a gente tem aqui, na verdade, são 2 em 1 que a gente vai falar, né? Porque eles são bem parecidos. O que muda, na verdade, é o estímulo externo, né? E não muda tanto, né? Na verdade, muda na questão da temperatura, né? Os comportamentos são hibernação e estivação. Eu confesso que eu não conhecia muito a respeito de estivação, não. Foi mais um aprendizado aqui do podcast de biologismo. Mas eu acredito que a hibernação seja muito mais famosa, né? Mais conhecida mesmo, assim, da maioria do público, né? Sim. A hibernação tem muito em desenho animado, né? Acho que da Hanna-Barbera ali, né? Que tinha aqueles ursos, aquelas coisas. Tem muito a ver com a hibernação do urso, né? Que a gente conhece mais. Eu lembro do urso no Pica-Pau. Exato. Exatamente. E basicamente a estivação é bem parecida, né? Com a hibernação, só que ela acontece num clima oposto, né? Um clima extremamente oposto, que é o calor extremo do deserto. E nesses períodos mais difíceis de sobreviver a essa temperatura, em regiões muito secas e áridas, né, os animais, eles buscam algum abrigo, né? Tem muitos roedores e até mesmo serpentes, animais que se enterram, né? Ou ficam embaixo de pedras ou coisas assim, para se proteger mesmo desse calor, né? E às vezes alguns realmente se enterram e ficam lá um tempo, assim, até passar. Só que acho que o comportamento pode ser parecido, que tem a ver com temperatura, mas acho que o foco é um pouco diferente, né? A hibernação tem mais um foco em relação à escassez de alimento, ou até mesmo ter que adquirir um pouco de alimento mesmo, né, para ter uma reserva de gordura, coisa que necessariamente a estivação não precisa ser a falta de alimento, né? É mais temperatura às vezes. Sim, exato. Porque na época do frio extremo, os alimentos realmente ficam mais escassos, né? Então eles passam aquele período se alimentando mais, acumulando uma gordura ali, e aí buscam um abrigo, né? E aí essa energia, aí o metabolismo deles diminui bastante para eles poderem enfrentar esse tempo. E basicamente o bicho fica dormindo, né? É um estado diferente de sono ali, mas para ele passar por esse período aí, essa é
esse é o comportamento, né? São parecidos, mas nem tanto, né? Os comportamentos. Então, Flávio, complementando também essa parte que você menciona do metabolismo, que diminui, né? Seria mais também por conta de poupar energia, né? Então, a temperatura cai, o metabolismo cai, o bicho fica totalmente inativo. Então, não gasta energia, né? Então, ele tem as suas reservas e ele vai usar delas nesse período e não gasta energia. Uma coisa legal de falar nessa questão da hibernação é que a gente tem 2 pontos aí. A gente tem a hibernação, que a gente pode chamar de verdadeira mesmo, que seria essa que vocês comentaram, né? Que acontecem essas mudanças no organismo. E isso geralmente acontece com esquilos, ratos, marmotas, né? A gente tá falando aí de animais de regiões temperadas e tudo mais, então marmotas também. Agora, outros mamíferos, por exemplo, ursos, texugos, guaxinins, gambás, eles entram em um estado de sono prolongado, mas que não seria considerado hibernação. Por quê? Porque não há essas mudanças no metabolismo. A gente tem apenas a diminuição dos batimentos cardíacos, enquanto outras condições, como temperatura e o metabolismo, estão ativos. Seria um soninho da beleza, né? No momento em que eles precisam, porque está faltando alimento. Mas não seria verdadeiramente hibernação por conta disso, porque não apresentam essas mudanças no organismo. A gente sempre relaciona essa questão da hibernação, que vocês já falaram agora, aos ursos, né? Tem muito no desenho. Eu lembro de urso. Falou hibernação, urso. O urso entra na toquinha, lindo. Mas, se a gente for ver realmente, o urso, ele não... O urso ele não hiberna verdadeiramente. É um estado de sono, mas por conta de escassez de alimento. Mas ele não poupa energia, porque a temperatura continua a mesma e o seu metabolismo continua o mesmo. Então, ele está gastando energia para se manter nesse soninho, mas ele não está precisando se alimentar tanto quanto se estivesse ativo lá na natureza. Então, tem essas diferenças entre a hibernação verdadeira e o soninho da beleza. O soninho da beleza foi ótimo. Perfeito. Essas colocações, essas complementações aí, acho que deu uma boa noção desse lance da hibernação verdadeira e tal, e do soninho da beleza, né? E, bom, agora acho que dá pra gente ir para os 2 últimos, né? Dá pra gente até falar dos 2 ao mesmo tempo, assim, porque são comportamentos de defesa, de fuga, né? Para se livrar de um predador ali, que são comportamentos interessantes. Um deles a gente até pode ver na nossa casa, né? Que é a autotomia. Significa isso, quando o animal remove um membro, né? Ele perde um membro, como uma perna ou uma cauda, para fugir do predador, né? No caso, o predador é o gato e a cauda da lagartixa, que fica ali para distrair o animal, né? Inclusive, é uma situação que eu vi acontecer há pouco tempo na minha casa. Ah lá, ó. Mas consegui salvar a lagartixa das predadoras felinas daqui. Só que não escapou inteira, né? Exato, 2 predadoras. 2 ainda. Tem que lembrar que muitas vezes a predadora é a vassoura da tiazinha que tá querendo bater na lagartixa, coitada. Mas... Também. E é interessante no caso da lagartixa que o rabo cai, ele fica pulando, né, se mexendo ali e tal, e acaba sendo uma coisa que chama a atenção do animal, né, e aí dá tempo do predador, né, e aí dá tempo do animal fugir, né, sem uma cauda, mas 90% inteiro aí, digamos. Depois nasce outra, então... Depois nasce outra, exatamente. Tinha uma galera que achava que se cortasse a pata da lagartixa ia nascer outra também. Tipo, regeneração total, assim. Mas não é bem 100%. Assim, galera. Vamos com calma. Não é o Wolverine aí, gente. É só um rabo. Wolverine. Porque se acabar com o Wolverine e deixar uma célula só, ele regenera tudo, né? Mas não é bem assim com a lagartixa. As aranhas também têm esse comportamento, né? Elas perdem uma perna e fogem com 7, se tiver com as 8 lá, né? Mas a perna também pode crescer de volta, dependendo da idade dela, né? Do estágio de crescimento dela. Porque se ela
Se ela ainda tiver uma troca para fazer, né, de exúvia lá de pele, aí a perna pode crescer novamente. Agora, se ela já tiver feito todas as trocas, aí não cresce mais, né? Errata. Na verdade, como tudo na biologia, depende. A regeneração pode ocorrer mesmo após a maturidade sexual, mas depende da espécie. Pra mim foi Então. novidade, essa das aranhas eu não sabia. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque da onde que veio também essa parte genética, vamos dizer, né? Do corpo poder se... A da aranha tá dando pra entender, porque é uma questão de... Ah, beleza, tua minha pata tá aí, mas paciência. Aí acho que a própria capacidade natural dela de regeneração já ajuda um pouco. Agora, das lagartixas é uma coisa muito louca, né? Tipo, do nada apareceu um indivíduo que soltava a cauda, assim, aleatoriamente, e deu sorte desse indivíduo sobreviver porque tinha muitos predadores e eles conseguiam fugir. Então, é muito louco, assim, pensar, né? De onde que apareceram as coisas meio aleatórias, mas que foram utilizadas da melhor forma. E a evolução está presente em vários desses comportamentos aí, né? Com certeza, né? Uma coisa que, em muitos casos aí, pode até ser uma coisa ao acaso, uma mutação ao acaso, mas confere uma vantagem para aquele indivíduo, e assim ele passa os seus genes adiante, né? E assim vai embora, né? Mano, esse negócio dos comportamentos que a gente listou aqui, esse de autotomia, é totalmente louco, né? Imagina. Vou soltar meu rabinho. Deve ter uma coisa muito complexa atrás, né? Eu sou totalmente leiga, não faço ideia desse complexo de coisas que ocorrem. Mas deve ser um negócio mó complexo para ela soltar o rabinho. E pensando que ela vai estar numa situação ali de estresse, porque, né, para tentar se defender, ela deve estar num nível de adrenalina e conseguir soltar o rabinho, o negócio assim, a natureza é maravilhosa, né? É um dos comportamentos mais doidos, que eu pago pau pra isso. Concordo. Eu acho que é engraçado, né? Se não fosse o darwinismo, né, no caso, né, se fosse Lamarck, meio que o animal ia pensar, né, em soltar o rabo, né? Tipo, eu vou soltar o rabo aqui e aí eu vou passar isso pra frente. Não é bem assim, né? Então, imagine, é como a Susan falou, é tão louco que nem o próprio bicho ia pensar numa coisa dessa. É uma coisa bem aleatória que o bicho falou, opa, nossa, soltei o rabo, beleza. Uau, não sabia que eu podia fazer isso, sabe? Então tá bom, mas é bem isso, deu sorte. E o próximo comportamento que a gente tem é a tanatose, né? Que é quando o animal se finge de morto para evitar que o predador o mate, né? De fato. Mas por que a tanatose funciona, né? O predador vê lá o animal se fingindo de morto, acredita que ele está morto, e por que ele desiste de comer, né? Porque muitos animais evitam, né, comer animais mortos por saberem do risco do animal já estar contaminado, né? Com alguma toxina ou um estado avançado de putrefação, a não ser que sejam urubu, animais carniceiros, assim, né? Mas predadores não costumam ter esse comportamento, né? Se ele fizer isso com o urubu, ele vai ser comido. Com o urubu é bom ele fingir que tá muito vivo, né? Mostrar que tá muito vivo. Tá lutando ainda. Aproveitando, né? Você falou dessa questão do predador, né, Flávio? E inseto também, os insetos predadores geralmente tem aquele lance do movimento. Eu lembro quando a gente criava louva-a-Deus, eu já criei de tudo, né, no laboratório. Quando a gente criava louva-a-Deus é predador. Quando a gente ia alimentar, às vezes a gente colocava uma presa lá, ele tava de costas, ele não via. Se a presa ficasse ali parada, mesmo que próxima, mas parada, e acredito eu que ele deveria sentir a presença da presa, louva-a-Deus, né, por odor e dentre outras coisas, mas se a presa, se não mostrasse nenhum movimento, ele não atacava. Depois que ele viu o movimento da presa, aí a presa deu aquela mexidinha, né? A gente colocou uma borboletinha lá, ela ficou parada. Aí, de repente, ela deu uma voadinha. Ela deu uma voadinha e parou. Se ele captou
captou esse movimento, mesmo que depois ela parou, não fez mais, aí ele conseguiu enxergar ela lá. Então ele viu que ela estava lá e aí ele esperou a hora propícia. Mas se ela não se movimentar, pode estar em cima do bicho, e se ele não vê o movimento, ele não ataca. Creio eu que deva ser também um tipo de comportamento deles, né, desses animais predadores. Mas o movimento em si é muito importante. Não sei se para mamíferos, né, grandes predadores, também tem alguma coisa em relação a isso. Mas se tiver, né, tanatose aí, então é bem vantajoso. Fingiu de morto. Se for bom ator, beleza. Nesse caso, eu até acredito que tenha também outros exemplos, né? Por exemplo, aranhas e até mesmo serpentes, né? Quando você tá criando, né, alguma coisa assim, você põe uma barata ou um camundongo, né, pra ser comido, assim. Claro, parece meio cruel, mas o bicho precisa comer. Só que se você põe ele... É a lei da vida. Então... Só que se põe ele morto, assim, o predador não vai comer, não. É bem raro, assim. A aranha meio que caça, né? Predador, caça ali. Tanto que a galera pega a barata e põe um fiozinho na barata morta, assim, e começa a mexer. Aí a aranha vai lá e cata ela. Mas Velho, sério isso? É sério. Eu já vi vários, assim, com tarântula, sabe? Tipo, catou uma baratona, assim, põe um barbantezinho, sei lá, um fio e começa a puxar a barata como se ela estivesse se mexendo. Aí a aranha vai pra cima, senão ela nem dá bola. Pode ser, então, também que essa questão do movimento seja importante para um estímulo para ela correr atrás da presa, né? Não é à toa que na tanatose o bicho se finge de morto, né? É muito interessante também. Pois é, e aí como exemplo a gente tem vários animais que fazem isso, né? Mas na lista a gente colocou alguns aqui como gambás, cobras, lagartos, sapos, pererecas e peixes. Peixes deve ser engraçado, né? Peixe, eu nunca vi isso. O que acontece? Ele boia? O pior é que sim, cara. Eu acho que sim. Os peixes regulam também, né? Questão de bexiga natatória, se eles vão pro fundo e pra cima. Talvez ele morre, mas vai pra baixo, Fingiu, mas tá tão louco. Cai no fundo do rio ali, cai no fundo do mar, né? E finge que tá morto lá. É bem curioso o peixe. Achei uns exemplos aqui de peixe, mas... Por exemplo, um que fala que o peixe a espécie da Dory, né, do Procurando Nemo, se finge de morto quando alguém chega perto do aquário. Ou o peixe beta do cara tá se fingindo de morto, com mania de se fingir de morto, então deve ter alguma coisa assim. Só que tem uma espécie que faz isso, né? Não sei se essa espécie, acho que não, né? Que acho que chama Rodóstomo, e ela é o norte da América do Sul, né? E ele tem esse comportamento aí de se fingir de morto quando ele tá se sentindo ameaçado. Né? E aí não fala, Ribas, como que é? Não descreve como é o comportamento? Ele fica meio de lado, assim, cessa o movimento, só isso? Quando capturados, eles passam a boiar na superfície de cabeça para baixo. E é só um teatro, mas assim, normalmente eles voltam a nadar de boa, mas eu acho que é essa questão de ser capturado, sabe? Deve ser pego, ele faz isso, aí talvez o animal ou alguma coisa na origem, né, dessa captura, tá morto, e joga de volta. Pode ser, inclusive, até um comportamento instigado pelo ser humano, pela pesca. Adquirido. Olha! Adquirido. É verdade, pode ser mesmo. Aí acaba rolando essa seleção artificial, né? Igual o lance dos caranguejos que o Carl Sagan comenta no Cosmos, né? Pode ser. Beleza, então, galera, a conversa foi legal pra caramba, faltou o menino Aron Marmorato aí pra bater esse papo com a gente de comportamento animal. Comportamentos dele são meio duvidosos, por isso que ele ficou de fora desse episódio. Meio duvidoso. Brincadeiras à parte, vamos para os momentos derradeiros das indicações culturais. Vocês, meus queridos amigos, têm alguma coisa na manga para indicar para os nossos ouvintes? Eu queria indicar um. Posso começar? Já vai, que eu voltei. Vou pau, então. Mas antes... então... Eu sei que não é o programa da Xuxa, né? Mas eu podia deixar 3 abraços aqui em especial nesse episódio? Sim, claro. Eba! Eu prometo que é só dessa vez, senão vai virar um negócio. Bom, eu queria mandar um abraço muito especial para 3 pessoas hoje, nossos ouvintes queridos. Primeiro, queria mandar um abraço para dona Dulce Diniz.
Dona Dulce, brigadão por tudo, pelas palavras, por nos acompanhar sempre. Essa força é muito importante pra gente. Um beijão pra senhora. Queria mandar também um abraço. Dá risada, né, Fábio? Queria mandar um abraço também pro Lucas Barros, que sempre ouve a gente desde o início, sempre acompanhando. Seguidor nosso. Queria também mandar um outro abraço para uma outra seguidora, para Lídia Moura, que já participou aqui, né, nos episódios. E sempre tá acompanhando a gente. Então, um abração, Lídia. Sou sua fã, viu, menina? Bom, sempre criando até conteúdo pra página, se deixar, né? Porque o humor dela também. Ela é super bem-humorada. Vamos lá então, né? Que senão daqui a pouco eles vão me demitir. Eu queria indicar, na verdade, acho que, sei lá, talvez pra algumas pessoas seja chover meio que no molhado já, né? Mas a gente falando de comportamento, né? E muitos desses comportamentos que a gente comentou são vistos em aves, né? E eu lembrei de um site que eu adoro usar, que é o Wikiaves. Vocês já devem ter acessado. Eu acesso toda hora esse site. É muito bom. Ele é muito legal porque tem muita coisa, é muito completo sobre as aves, principalmente as do Brasil. E ele traz, além de características do bicho, fotos e tudo mais, essa questão de comportamentos. Então, tem um comportamento em tal ave, tem lá no Wikiaves. E tem aves que têm uns comportamentos muito diferentes, umas coisas assim, super doida. Então eu acho que vale muito a pena para quem gosta. Tem esse aí do que rouba ninho, da chupinzação, né? Tem tudo isso daí, é bem legal. Então, se você tiver um tempinho, gosta de aves, quer saber um pouco mais do comportamento, dá uma olhada. É o Wikiaves, é WIKI Aves, tranquilão. É bem legal de ver e é simplesinho. E eu acho também que você pode mandar, se você vê algum comportamento, se você tiver um registro de uma ave em algum lugar e quiser mandar, você consegue entrar em contato, porque na verdade o site é uma compilação de observações de pessoas que gostam, né, do grupo. Então eu acho bem legal. É a minha indicação de hoje para voltar aí com tudo. Boa. É verdade, esse site dá para contribuir com ele, né? Dá para enviar fotos, enviar alguns relatos. Tem áudios, né, das aves, da vocalização, do canto das aves, né? É excelente mesmo esse site. Com certeza. Como de costume, a gente deixa na descrição e foi uma boa indicação, né? Essa que você falou dos cantos é muito bom, porque eu usei um tempo também quando eu estava fazendo um curso de observação de aves, né? E aí muito era utilizado desse wiki para chamar as aves mesmo, para colocar e a ave responder, assim, aí você fica sabendo mais ou menos por onde ela tá. Isso é muito louco, assim, vale a pena vocês conhecerem, assim, porque tem muita informação, como a Susan falou também. Bom, no episódio anterior eu fugi, né? Eu tava sem nenhuma indicação e aí eu prometi que para compensar eu indicaria 2 coisas nesse. Então tô eu aqui com 2 indicações. Eu não preciso nem falar modéstia à parte, porque eu não tenho nenhum dedo nessas indicações, só na indicação em si mesmo, só no ato de indicar mesmo. Então, são indicações que eu considero muito boas. A primeira é um documentário, né, da Netflix, chama Dança dos Pássaros, que é lindo e interessantíssimo. Eles mostram danças nupciais, né, as danças do acasalamento de algumas aves muito esquisitas e lindas ao mesmo tempo, com comportamentos, como a gente está falando de comportamento aqui hoje, acho que cabe bastante. Umas danças muito engraçadas, muito extremamente elaboradas e todo o preparo do animal ali, da ave, do macho, é sempre o macho que faz essa apresentação para a fêmea, né? É muito legal e vale muito a pena ver. Dança dos Pássaros, um documentário da Netflix. E a outra indicação que eu quero fazer é um episódio do podcast Desabraçando Árvores com o fotógrafo Gambarini. Eu não lembro o primeiro nome dele agora, Gambarini é o sobrenome dele. Mas também tem muito a ver com esse episódio de hoje aqui, sobre comportamento animal. Eu lembrei desse episódio quando eu falei lá da questão do cientista, do pesquisador que fica observando o comportamento animal, que ele passa horas, às vezes dias lá, guardando algum comportamento.
E o Gambarini conta muitos casos como esse, que ele ficou enfiado no meio da mata lá por horas, por dias, sem comer, sem tomar banho, nem nada tal, para observar, para conseguir fazer alguns registros de uns animais que não tinham um estudo muito aprofundado. Esse é um episódio que eu sempre comento com o pessoal que gosta de podcast, que gosta de podcast de ciência, de meio ambiente, porque para mim foi sensacional, achei um cara muito, muito legal, assim, dá até vontade de um dia convidar ele aqui para bater um papo com a gente aqui também, que seria muito bacana. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Mas enfim, são essas duas indicações que eu tenho para hoje. Nossa, e assim, eu vou reforçar, porque eu adoro esse episódio também. E é Adriano, viu, Flávio? Adriano Gambarini. Boa, valeu, Susan, não lembrava. Adoro esse episódio também, eu acho que vale muito a pena. Em relação ao comportamento, o cara passou umas coisas que dá dó, velho. Só quem gosta mesmo pra fazer. Sim, dá dó mesmo. Aí é bom. E é isso. Bom, no caso, eu não vou dar uma indicação direta, apesar que eu posso fazer uma meio indireta, assim. Eu achei que a Susan fosse fazer, porque um pouco do que nossos conhecimentos foram por causa de hoje, né? Foi por causa desse portal, que é o Khan Academy, né? A Susan comentou e eu usava uma época aí, é muito legal. Na verdade, foi uma inovação que eles fizeram, sabia, Susan? Essa questão de dar aula no quadro negro, né? Mas digitalmente. E gravar essas aulas de uma forma bem lúdica, assim. Começou bem legal e aí conquistou o mundo, né? No caso, a metodologia. Tanto que eu já até usei nas minhas aulas, assim, esse tipo de metodologia. Mas seria uma indicação meio indireta, assim, porque eu achei que a Susan fosse fazer. Então, tô só trazendo ela porque é legal pra gente falar. Tem bastante conhecimento até para quem tá prestando vestibular ou alguma coisa assim. E a minha indicação real, assim, como estamos falando de comportamento, acho que nada melhor inclusive a gente falou de algumas coisas parecidas aqui, nada melhor do que a ideia de hábito, gente. Pô, o que é um comportamento? Né? Ele precisa de um estímulo, e ele pode ser interno ou externo. Normalmente, a gente está acostumado com estímulos externos, né? Então, eu tô ficando gordo, então deixa eu fazer um pouco de exercício aqui. Eu tô, sei lá, tossindo muito, então vou parar de fumar. Ou qualquer coisa assim, né? Tipo, aqueles comportamentos bem de saúde, assim, né? Ou um comportamento mais, interno, do tipo, tô querendo aprender a fazer alguma coisa, ou começar um esporte, alguma coisa, e vou fazer. Só que tem toda aquela ideia. É muito difícil para um ser humano, por exemplo, no começo, sair daquele comportamento que é o nosso mesmo, evolutivo inclusive, que é o comportamento de ficar de boa ali, sabe? Na zona de conforto, não sair muito da caverna, só quando vai caçar, só quando tem uma necessidade muito grande, ou quando tem um predador atacando, mas especialmente a gente, que não precisa caçar, que não precisa, que já tem casa, já tem um monte de coisa, o comportamento fica até mais forte, né? Esse aí de ficar dentro de casa no computador ainda. Então a ideia realmente é tentar tirar um pouco de força interna, assim, sabe? Olhar o externo e fazer um exercício de vez em quando, aprender, olhar na internet, pode até ver, mas ver alguma coisa para aprender nova, sabe? Vai aprender uma língua nova, desenhar, monta um negócio online, coisa do tipo, sabe? Mexe a cabeça, mexe o corpo, porque apesar de não ser uma indicação, é uma sugestão e um conselho, né? A gente fica muito tempo parado, especialmente na quarentena, né? E aí é uma boa a gente criar esse comportamento até social, assim, de fazer alguma coisa interessante, empolgante, inclusive você empolga outras pessoas a não ficar depressivo ou até mesmo não ficar olhando fake news na internet aí. Você ocupa a cabeça da galera. Show de bola, Ribas, boas indicações. Essa do Khan Academy eu não conheço, não estou lembrado pelo menos, mas foi boa essas dicas de comportamento também para a gente se mexer aí, né, para o que importa, porque faz a diferença aí. E só complementando, né, esses exemplos que você estava dando aí, quer aprender um pouco, tal, quer aprender sobre biologia, sobre meio ambiente, ouça o podcast Biologismo. Com toda certeza. Fica aí o nosso jabá. Exercite a mente, né?
Então. Eu, Flávio, Tô fazendo propaganda para a pessoa ouvir o podcast no podcast, né? A pessoa já tá ouvindo. Ó, galera, ouça o podcast. Mas eu tô ouvindo, mas ouça o podcast. Mas ouça os outros episódios, tem um monte para trás aí. Agora tem bastante, agora estamos chegando na marca dos 30 aí. E Exatamente. uma coisa que eu ia até brincar com você, galera, já que nós estamos falando de pandemia, de comportamento aí, vamos mudar um pouco o comportamento. Eu abri um negócio novo aí, chama Calabouço Geek, jogos de tabuleiro, e alugar eles para poder jogar dentro da sua casa de vocês. Boa, mano. Faz o jabá aí sim, pô. Mano. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Mais um episódio do podcast Biologismo. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Muito obrigado a você que continua nos apoiando, seja ouvindo o nosso podcast, seja seguindo as nossas redes sociais. E como sempre, a gente pede um feedback dos nossos ouvintes. A gente quer saber a sua opinião, críticas, sugestões, elogios. O que vocês estão achando do podcast? E é isso, né? Ficamos por aqui. Lembrando que os episódios saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã, na grande maioria dos agregadores de podcast. E até lá. Tchau, até o próximo. Falou aí, galera. Bebam mais água, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente esquece de tomar água. É importante.